Olá, nono ano, saudações. Nós vamos ver as operações com radicais, que é o nosso próximo módulo, iniciando hoje com multiplicação e divisão. Ao estudar os radicais, a gente viu que não é interessante representar um radical como, por exemplo, raiz de 2 na forma decimal. Certo? Não se faz isso. Então, a gente vai usar os radicais na forma algébrica, certo? Sem forma decimal. Não vamos representar por número decimal, nada disso. Então, a gente vai aprender a fazer as continhas. Lembram do expoente fracionário, né? Então, vejam só, para vocês entenderem a razão do que nós vamos fazer. Se eu tivesse raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 2, ao transformar isso em expoente fracionário, eu tenho 2 elevado a 1/3 vezes 2 elevado a 1/3. Concordam? Lembrem que o índice é 3 e ele é o denominador da fração. Então fica 2 elevado a 1/3 vezes 2 elevado a 1/3, como nós aprendemos. Quando nós temos produto de potência de mesma base, nós temos que somar os expoentes. Então nós vamos somar 1/3 mais 1/3, que vai dar 2/3. E aí, voltando à forma de radical, o denominador é o índice e o numerador é o expoente. Então ficou raiz cúbica de 2 ao quadrado, ou seja, raiz cúbica de 4. Mas nós vamos fazer isso direto, daqui para cá. Vejam só, é raiz cúbica vezes raiz cúbica. Então, raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 2 vai dar raiz cúbica de 2 vezes 2, que dá 4. Pode multiplicar direto, certo? Vejam outro exemplo aqui com bases diferentes. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3. Notem que lá no final já está exposta raiz quadrada de 6, que vem de 2 vezes 3. Por que é assim? Eu tenho aqui 2 elevado a 1/2, que é raiz quadrada de 2. 3 elevado a 1/2, que é raiz quadrada de 2. Portanto, eu tenho 2 vezes 3 elevado a 1/2. Porque se eu tenho um produto de 2 fatores com o mesmo expoente, eu posso escrevê-lo assim. E aí vai dar 6 elevado a 1/2, que dá raiz quadrada de 6. Ou seja, é direto, multiplicar os radicandos. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. E aqui a expressão que reforça isso. Se eu tenho um número p vezes um radical, vezes um outro número q vezes um radical, fora do radical eu faço p vezes q. E dentro do radical eu faço o produto dos radicandos, a vezes b. Certo? A mesma coisa ocorre com a divisão, só que eu faço a divisão de p por q e divido a por b. Observem esses exemplos aqui, ó. 7 vezes raiz quadrada de 3 vezes 8 vezes a raiz quadrada de 5. O que eu fiz? 7 vezes 8 fora da raiz, 56. 3 vezes 5 dentro da raiz, 15. Simples assim, é direto, tá? Depois eu tenho aí 12 raiz cúbica de 6 dividido por 4 raiz cúbica de 2. Da onde veio o 3? 12 dividido por 4 dá 3, fora da raiz. E dentro da raiz tem outro 3. Da onde veio esse? De 6 dividido por 2. Repetindo, 12 dividido por 4, 3. 6 dividido por 2, também 3. Então ficou 3 vezes raiz cúbica de 3 para vocês aí, ok? Então é bem fácil quando os índices são iguais. É só fazer a divisão normalmente e fazer a multiplicação normalmente.
Eu aproveitei para mostrar para vocês também como é que se faz quando os índices são diferentes. Olha só, temos 2, raiz cúbica de 6, vezes 5, raiz quadrada de 2. Aqui, para mostrar por que é assim, eu fiz na forma de fração. O 6 está elevado a 1/3 e o 2 está elevado a 1/2. Vocês sabem por quê, né? Raiz cúbica virou 1/3, raiz quadrada virou 1/2. E aí eu fiz o MMC. Eu vou até escrever aqui, ó, MMC de quem? Dos índices do 3 e do 2, que é igual a 6, tá? O MMC do 3 e do 2 é igual a 6. Aí faz 6 divide por 3, 2. 2 vezes 1, 2. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. E fica dessa forma, escrito com expoente fracionário. Transformando esses expoentes fracionários em raiz, fica raiz sexta de 6 ao quadrado e raiz sexta de 2 ao cubo. O 2 e o 5 ficam lá fora esperando igual. Agora, se vocês olharem aqui onde está o cursor, na raiz sexta, e olharem lá para cima, vocês podem ver que é bem fácil. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, que é o expoente desse 6 aqui, 2. Aqui, 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, que é o expoente aqui do 2, do radicando, então 3. Né? 3 vezes 1, 3. E aqui, 2 vezes 1, 2. Então dá para fazer direto assim também, sem usar essa parte aqui com expoente fracionário. E depois é só fazer como já foi mostrado antes. Fazer o 2 vezes 5, 10, que é tranquilo. E esses dois aqui vão para debaixo do mesmo radical. 6 ao quadrado vezes 2 ao cubo. Ficando 10 raiz sexta, 6 ao quadrado dá 36. 2 ao cubo dá 8. 36 vezes 8, 288. E acabou aqui. Ok? Tem uma tarefinha bem pequena para vocês fazerem para quarta-feira, que é só nas páginas 330 e 331, números 1 e 2. São bem legais esses exercícios e vocês vão curtir. Então essa aqui é a novidade para índices diferentes, tá? Mas inicialmente vocês podem fazer as coisas diretas, porque vocês terão índices iguais. Claro que quando não tem número na frente da raiz, a gente sabe que está ali o 1 invisível, né? Então, se fosse aqui, por exemplo, 1 vez raiz de 3 vezes 1 vez raiz de 5, ficaria simplesmente raiz quadrada de 15. Quando não tem nenhum coeficiente na frente da raiz. Ok? Então, raízes a gente multiplica e divide bem facilmente assim, quando os índices são iguais. E na prática, nas situações práticas da aplicação desses radicais, normalmente os índices são iguais, então é sempre mais direto fazer isso. Tá ok? Gente, procurem fazer as tarefas para amanhã, que vocês vão ficar bem tranquilos. Um grande abraço, fiquem bem. Tchau!